ele, como também padecer por ele. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir. Institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, porém ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Valeu, mestre. Da esperança que não removem e dos caprichos que acariciam. Faltam-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra, maravilhoso, sobrevindo das angústias da cruz. Muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Então, preparando aí nossos corações para a noite de hoje, possamos elevar os nossos pensamentos para o estudo e todos nós estejamos conectados à nossa casa, ao nosso Divino Espírito Santo, em que lá se encontra os trabalhos da espiritualidade para tudo que estamos passando. Mestre Jesus, que na noite de hoje possamos estar conectados com todos a família, possamos abrir nossos corações profundizados da noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, então, a régua chegou não, né? Não. Questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências. É o capítulo 5. A gente está iniciando o item aí. A gente vai falar sobre o dogma da reencarnação. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna, por constituir uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios,
onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por que uma revelação ou por uma intuição? Não o sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa os séculos e nem é aceita pelas inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença. A de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Alguém tem alguma colocação para fazer nesse item? Nesse parágrafo, né? Eu posso continuar. Continuar aqui então, tá? Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza, em vários países, e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos por que nem todos os espíritos parecem de acordo sobre este ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Aqui me parece que, assim, na verdade, ele começa o parágrafo, né, falando que não é com o advento da revelação da doutrina espírita, né, dos livros, da codificação, que o conceito da reencarnação começou, né? Ele fala aqui já que na época de Pitágoras já existiam evidências disso, né? Então, é isso que está falando aqui. Vamos lá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? E naquela época, eles acreditavam que a reencarnação, o espírito, a pessoa desencarnava e retornava no corpo de um animal, e vice-versa, né? Então, era uma coisa que ele chama de metempsicose, né? É esse o processo. Então, na antiguidade, na época de Pitágoras, a reencarnação, eles tinham essa ideia da reencarnação, né? E aí Kardec diz aqui que não existe isso, né? Então, desde aquela época já existia inato no ser a ideia da reencarnação. Só que eles achavam que voltava no corpo de um animal, você reencarnava como um animal. Daí vem a crença das múmias, de você conservar o corpo, porque os egípcios achavam que quando reencarnasse iria ocupar, né, o mesmo corpo que tinha deixado. Então, é uma ideia antiga, ela não vem com o espiritismo, né? O espiritismo só veio tirar toda essa coisa da superstição, do maravilhoso, né? Ele fala isso aí. O budismo, por exemplo, acredita que pode se encarnar nos animais, né? Reencarnar, né? Mas alguém podemos continuar. Examinemos a questão de um outro ponto de vista, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos.
Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Conhecemos algumas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes deveria ter pedido a opinião ou consultado seus gostos para regular o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrariados por ela, terão que sofrê-la, pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. É como se ouvíssemos um doente a dizer: já sofri demais hoje, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que ele seja curado. Portanto, se tiverem de reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem quais crianças que não querem ir à escola ou condenados para a prisão, pois terão que passar por isso. Objeções como estas são pueris demais para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que as condições dessa nova existência só depende delas, existência que será feliz ou infeliz, segundo o qual tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Aqui também me chama a atenção que, assim, primeiro que a gente não tem escolha, né? Reencarnar até que a gente evolua, chega lá num mundo feliz, que tenha toda, né? A gente não tem escolha, a gente tem que reencarnar, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. É verdade, né? E ainda tem pessoas, né, que se costumam contradizer, ou até contestar, na verdade, né? Sobre a reencarnação, dizendo que não está textualmente escrito na Bíblia, né? Isso aí. Então, assim, o problema é que, na verdade, na Bíblia, né, em várias passagens, você tem, né, citações que levam, né? Não existe o nome reencarnação, né? Mas tem passagens, né, que dizem que para você ver a Deus você precisaria nascer de novo, né? Aí cada religião dá uma interpretação diferente, né? Tem até aquela passagem lá de Elias, né, de João, né, que fica bem claro, né, que se trata de reencarnação ali, entendeu? Mas aí a gente começa a pensar, né, se tem pessoas que até hoje não entenderam a mensagem de Jesus Cristo, né, coisas tão, né, assim, mais fáceis de entender, quanto mais entender a reencarnação, né, e querer também achar que a Bíblia, né, por mais sagrado que seja o livro, né, vai ter todo o ensinamento de Deus contido no livro só. A própria codificação de Kardec, né, também não contém todo o conhecimento, né? Tem as obras de apoio as que a gente tem apoio, hoje. Né? As verdades são reveladas aos poucos, né? Primeiro veio Moisés, né, com os 10 mandamentos, né, foi a primeira revelação, depois veio Jesus Cristo com o Evangelho, depois veio Kardec, que na verdade só codificou que a religião não é de Kardec, é a religião dos espíritos, né? E muita coisa vai ser revelada ainda, né, de acordo com o nosso entendimento, nossa evolução. Então a
a gente não precisa convencer ninguém, né, que existe reencarnação. É uma coisa que, com o amadurecimento da gente, com o amadurecimento espiritual, a gente vai chegar lá. Né? Quem não chegou ainda, quem não acredita, né, ainda, um dia vai chegar. E não é necessário nem que muitas das pessoas acreditem na reencarnação, basta a pessoa, né, fazer o bem, né, levar uma vida correta, utilizar os preceitos de Jesus. Isso aí já basta. Né? Se a gente conseguisse fazer 10% daquilo que Jesus nos ensinou, já estaria assim, uma encarnação valiosíssima. Né? Não precisa nem querer reencarnação. Entendeu? É meu ponto de vista. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Que na Bíblia, Alexandre, eles se referem à reencarnação como ressurreição, né? Verdade. É muito recorrente na Bíblia. Né? E aí, esse conceito de ressurreição, Conceição, vem com aquilo que a gente leu no primeiro parágrafo também, né? De achar que eu posso voltar no mesmo corpo, né? Exatamente. É só um conceito primitivo. Uhum. E outra coisa que me chamou a atenção aqui também, quando eu li, algumas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo que não lhes convém, né? Dizendo que assim, já me basta uma existência. E aí, a gente está estudando a obra de André Luiz às sextas-feiras, quando a gente estava ainda, né, lá no centro, aqui que a gente resolveu não estudar porque acabava que demorava muito. E só quando eu comecei a estudar a obra de André Luiz, é que a gente vê quanto trabalho tem lá na espiritualidade. Então, é porque a pessoa ainda não tem entendimento que lá não é para descansar. Não é aquele céu ou inferno que a pessoa acha, né? Ou se eu acho que eu vou para o céu, eu vou ficar lá naquele monte de florezinhas e tal, e não tenho trabalho nenhum. Quanto trabalho a gente tem na espiritualidade, né? É impressionante. Mas vamos lá. Prosseguindo, então. Supomos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer depois da morte, e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal, sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a ser quase a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem, uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida. E então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Ele está perguntando, né? São perguntas, questionamentos que estão sendo feitos. Teríeis, por acaso, a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que já existiram na Terra, e, pois, com direito a alcançar de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admites, então, que há homens que valem mais do que vós e com direito a um lugar melhor, sem que, por isso, estejais sempre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante mentalmente nessa situação intermediária, que será a vossa. Como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderias ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitarias em aceitar, ainda que o preço de várias existências de provações? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viesse dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso é preciso que trabalhes arduamente durante um minuto.
fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a adoração da vida corpórea em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Na verdade, aí ele está fazendo, né, chamando a gente para uma reflexão, né? Porque não haveria, né, justiça de Deus. Deus não seria justo se houvesse uma vida só, né? O que justificaria, né, tantas diferenças, pessoas que vivem, né, com tanto sofrimento, às vezes uma condição financeira, uma condição de saúde, né, e outras na abundância, outras, enfim, essas diferenças, né? Pessoas que vivem 100 anos, pessoas que vivem, né, 1 minuto, né, ou nem nascem, já nascem, já falecem. Então, o que justificaria isso? O acaso? Né? Que justiça seria essa? Então, enfim, né, só a reencarnação, só a pré-existência, né, da alma, né, vidas que a gente já teve, várias vidas, várias passagens por aqui, e a certeza da vida eterna, né? De outras encarnações, de outras experiências em que se alternam essas condições, né, de acordo com o merecimento, de acordo com a nossa necessidade, né? Lembrando sempre que a riqueza também é uma provação, né? A beleza física também é uma provação, né? Então, tudo né, são provas, são expiações que a gente precisa passar para a gente se desenvolver. Então, a única forma de se chegar a isso é tendo experiências diversas, é reencarnando, né? É voltando aqui na Terra até a gente chegar em um grau ou que a gente vá adiante da evolução do planeta ou que a gente evolua junto com o planeta, né? E continue aqui acompanhando esse processo evolutivo. Eu não vejo outra forma, se você parar para pensar, né? E nossa fé é uma fé raciocinada. A gente não tem que acreditar só porque está escrito, né? A gente tem que pensar, né? A coisa tem que fazer sentido, né? Tem que ser lógico, né? O que a gente está lendo aqui, aquilo tem que fazer calar dentro da gente, né? Tem que, realmente faz sentido, né? É dessa forma mesmo. Pelo menos eu sempre pensei assim, né? Em relação a essas verdades. Né? Alguém quer ver alguma colocação? Eu acho que esse final aqui, ele faz uma comparação de alguém que poderia trabalhar arduamente durante 1 minuto e que ele iria ganhar muito mais, né? Pouquinho trabalho que ele fizesse, ele iria receber muito. Eu acho que é essa que é a mudança de paradigma que a doutrina espírita nos traz, né? A gente, infelizmente, é acostumado com o nosso tempo de vida aqui na Terra, então a gente acha que 70 anos, 100 anos é muita coisa, né? Só que se a gente estudasse mais, talvez, a própria história do planeta, a geografia, né, do mundo, a física, como foi criado o mundo, a gente vai ver que 100 anos não é nada. Então, eu acho que é isso que a doutrina quis falar. 100 anos que você faça como espírito aqui, algo que produza algo de bom, isso vale por milhares de anos aí. Então, eu acho que só que a gente não tem essa ideia, né? Porque a gente tem o paradigma de uma vida como a nossa aqui encarnada. Quando a gente muda isso e a doutrina ela faz isso, ela nos mostra que a gente, milhares de anos de existência e outros milhares ainda, milhões ainda adiante, a gente começa a perceber que aquilo que a gente vai fazer nessa encarnação não é nada. Assim, que não é nada, não. Assim, a gente não vai, a gente vai fazer pouco para receber muito. O tempo da reencarnação não é nada em comparação ao tempo da existência de um espírito, por exemplo, né? Basta lembrar, só para a gente finalizar, que Emmanuel fala que Jesus, no livro A Caminho da Luz, quando a Terra se desprendeu do Sol há 4 bilhões de anos, ele já era um espírito puro, ou seja, há 4 bilhões de anos ele já estava aqui. Então a gente vê
que o tempo não é realmente nada. 100 anos não é nada. É por isso que os espíritos, quando eles falam, a gente precisa ter a noção de tempo deles, né? A gente, infelizmente, está aqui no nosso mundo, a gente acha que um dia é muita coisa, uma semana é muita coisa. Mas uma semana a gente não consegue nem ver o movimento de uma estrela direito, né? Imagine só, então, em tempos do espírito, uma semana não é nada. É que a importância, né? A gente dá muita importância ao tempo, né? O nosso tempo material. E a gente perde essa visão de eternidade. Somos espíritos, né? E a gente somos eternos. Então, quando a gente está encarnado, a gente fica muito preso a esse tempo terreno, né? A coisa material, o nosso dia a dia. E aí a gente acha 5 anos, 10 anos, 100 anos, muito tempo. Mas que para a existência do espírito isso é nada. Né? Isso aí. Bom, então, se alguém não quiser mais fazer nenhuma colocação, vamos continuar aqui. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente em razão de alguns erros momentâneos do que em lhe conceder os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho, e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem? A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na Terra, tem qualquer coisa de pungente, ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, como já dissemos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encararemos o assunto de outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos, e unicamente como estudo filosófico. Aqui, volta até no que Alexandre colocou, né, que foi sempre o que fez muita, na verdade, quando eu despertei para a doutrina espírita também, né, que é a justiça divina, né? A gente não pode entender a justiça, que uma pessoa venha para cá. Só quando eu entendi esse exemplo, né, uma venha passando na miséria, venha sofrendo, e o outro irmão nasça, né, com tantas situações boas na vida. Que justiça seria essa? Um nascer lá na comunidade, sofrendo
tudo que tem que sofrer, e o outro numa situação tão de tanta riqueza, de tanta, né, uma família perfeita, enfim. E aí a gente entende a justiça divina, né? E aí ele fecha aqui também, conclui dizendo a questão que a gente não tem escolha também, né? O que a gente viu lá atrás, né? A gente precisa voltar, né? Por isso a reencarnação. Vou abrir também para comentário e assim, eu sugiro a gente parar aqui, porque o item, na verdade, ele é extenso, né? E aí aqui, no próximo parágrafo, a gente vai começar uma série de questionamentos, né? Que vai levar a gente ao raciocínio da importância da necessidade da reencarnação. E, porque vem até para o final, o item 222. Entendi. O que vocês acham? Pode ser? Porque já são... Que horas são? 8h30. Dá até para continuar um pouco mais, né? Na verdade, aí, ele deu aquele exemplo lá, né, do patrão, né? Foi nesse parágrafo aí, né? Aí ele fez uma analogia, né? Nos colocando na opção de escolher qual patrão, né, que a gente escolheria, né? Então, aí depois ele fez um questionamento, né, se os homens, né, podem, né, agir de forma diferente um do outro, né, e são humanos, e você realmente, os dois comportamentos são admissíveis, né? Quanto mais Deus, né, que é infinito em misericórdia, né? A gente pode também fazer aquela analogia do pai, né? Nós, né, a maioria de nós somos pais, somos mães, né? Somos mães e pais, somos pais, enfim. Como é que a gente ia compreender, né? A gente não perdoar um filho, né? E não dar uma oportunidade de um filho nosso, nós que somos humanos, falíveis, cheios de defeitos, e a todo momento a gente perdoa os nossos filhos, a gente, óbvio, né? A gente perdoa, mas, né, aquela mágoa, né? Que algumas vezes, né, a gente sofre um próprio filho, mas a gente quer que ele cresça, a gente quer que ele faça uma reparação, né? Disso aí, entendeu? Então, se imagina então Deus, né? Que é infinito em bondade, que é um ser perfeito, né? Em benevolência, se ele ia querer deixar um filho dele, né? Excluído, né? Eternamente excluído, né? Como a gente já viu também quando estuda a questão das penas eternas, isso não faz o menor sentido, né? Não seria Deus, né? Seria um ser vingativo, um ser que não dá oportunidade, e uma vida só realmente não é nada, né? Porque por uma série de fatores a pessoa pode, numa existência, cometer muitos crimes, delitos, né? E aí a pessoa estaria condenada eternamente, né, ao inferno, né? Como é a concepção de muitas religiões. Isso para mim não faz sentido, né? Não seria Deus, não como eu imagino, né, como a gente tem a certeza que ele seja, né, um pai infinitamente misericordioso, bondoso, enfim. É uma questão, de novo, né, de lógica, né, de a gente raciocinar sobre isso e ver que não pode ser diferente, né? Se ele não existisse, teria que ser exato, né? Alguém quer fazer a colocação? E aí, a proposta da gente continuar, porque assim, tá todo mundo com o livro aí? Deixa eu perguntar. Elcio, o que você acha da gente continuar quarta-feira que vem? É melhor continuar, esse tema é muito longo, né? É muito longo. Ele é muito longo, né? Então, eu pensei da gente parar aqui. Se você entrar no próximo parágrafo, já entra na questão das colocações que ele faz, né? Isso. Vai ficar pela metade. Isso. Aí eu acho que a gente pode concluir na quarta-feira que vem. Tá bom? Pode ser. Beleza, então. Mas alguém quer fazer mais alguma colocação? Fica à vontade aí, gente. Eu queria ver mais gente participando, né? O pessoal já fica meio inibido, né? Eu acho que nem na quarta-feira, viu, Alessandra? É bem extenso. Né? Ele é bem extenso mesmo. Mas, assim, eu acho que o importante é fazer que nem a gente está fazendo aqui, né? Esgotar o estudo na medida do que a gente consegue ir caminhando, né? Eu acho que pode ser assim, né? Claro, com certeza. Então, tá bom. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma colocação, eu vou
vou colocar já agradecendo muito. Eu estava nervosa quando eu vi que Heriman não veio. Eu sabia que o tema era difícil, meu coração começou a bater forte. Eu falei assim, ai, Jesus do céu, quem que vai entrar para me ajudar? Mas é que bom que a gente é um grupo de estudo, né? Eu fico muito feliz toda segunda, quarta e sexta, quando a gente está junto aqui estudando, sabe? Vai aprendendo junto. Oi? Vai aprendendo junto, todo mundo. Vai aprendendo junto, né? É super importante. Vocês são? Oi, tudo bom? Oi, querida. Saudade. Quem está aí é a Noeli. Ô, Noeli, você está ouvindo a gente? Estou me ouvindo. Você poderia fazer, então, a prece de encerramento para a gente, por favor? Sim. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre. Jesus, querido, te agradecemos muito, Senhor, pela sua presença em nossa casa, em nosso coração, em nossa vida. Estamos precisando tanto, Pai, da sua presença, do seu amor. A humanidade, num momento tão difícil, Pai amado, estamos precisando muito, Senhor, de ti. Jesus, querido, ajuda, Pai, a humanidade. Ajuda os irmãos encarnados, os irmãos que estão a desencarnar em massa. Ajuda esses irmãos, ajuda todos nós, neste momento difícil e tão necessário. Te agradecemos, espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos queridos que estão conosco, trabalham com tanto carinho, e também os espíritos de luz, mensageiros de Jesus, lidam diretamente com Jesus, descendo até o nosso planeta para ajudar-nos neste momento tão traumático. Te agradecemos muito, Pai, por tudo que tem feito. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Pense certo, pense bem. Trabalho, amor, saúde também. Eu tenho Cristo no coração. Fé, esperança, amor, meu irmão. Eu tenho Cristo no coração. Fé, esperança, amor, meu irmão. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Até sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos. Sexta-feira, né? Boa noite, gente. Boa noite. Beijo, Kíria. Para todo mundo. Fique com Deus, depois. Muito bom estar com vocês. Tchau. Valquíria. Sexta você vai estar aqui em casa, Valquíria. Valquíria fica andando em todas as casas. Ela com nenhuma. Verdade. Eu fico fazendo coisa para comer. Estou engordando igual a porca. É a única coisa que eu tenho que fazer. Cozinhar e comer. Oi, Regina, Luiz. Eu acho que quando terminar a quarentena vai estar todo mundo fofinho. Vai, todo mundo, quando sair na rua, vai se espantar. Mas eu não como, não. Eu faço para o povo comer aqui. Sabidinha. Tá bom, gente. Foi ótimo. Maravilhoso. Boa noite.